Como criar calopsita? Dóceis e fáceis de criar, estas aves australianas podem imitar a voz humana, têm variadas cores, aparência exótica e são muito procuradas como animais de estimação. Um topete de dar inveja a Elvis Presley é a marca registrada das calopsitas, nípicos holânticos, pássaros que vêm conquistando crianças e adultos com sua beleza exótica e afetuosidade. Quando separadas dos pais e criadas na mão, elas tornam-se mansas e boas companheiras, feito cachorrinhos de estimação que acompanham o dono pela casa em todas as atividades domésticas. A calopsita é uma ave dócil, amigável e fácil de criar. Domesticada, gosta de carinho e chega a ficar nos ombros e nos dedos das pessoas. Ela não é barulhenta, mas assobia e, se treinada, pode imitar a voz humana. Natural da Austrália, país localizado no hemisfério sul como o Brasil, a ave se adaptou bem às condições climáticas da América do Sul, desde a sua chegada aqui na década de 1970. Na natureza são encontradas calopsitas com um corpo cinza e com a borda das asas brancas. No macho, a crista ereta e a cabeça são de amarelo intenso. Na fêmea, prevalece o cinza com nuances amareladas no topete. Ambos possuem uma área circular vermelha nas laterais das faces, parecem bochechas, com um tom mais suave entre as fêmeas. Na cauda, elas também se diferenciam com amarelo e preto intercalados na parte inferior, enquanto nos machos a cauda é totalmente negra. As aves da espécie começaram a se espalhar pelo mundo no final da década de 40. A introdução em outros países ocorreu com a criação do arlequim, mutação desenvolvida no estado americano da Califórnia que apresenta plumagem branca com áreas de cor cinza. No entanto, essas cores originais deram lugar a variadas tonalidades e padrões, a partir de cruzamentos em cativeiros. Além do arlequim, as variedades mais comuns incluem o lutino, branco com extremidades amarelas, branco, canela, pérola, cara branca e albino. As calopsitas têm média de 30 centímetros de comprimento e pesam de 80 a 150 gramas. Pertencem à família Cacatuidae, a mesma das cacatuas, da ordem dos psitacídeos, que engloba mais de 300 espécies como araras, papagaios e periquitos. Além de apresentarem resistência a doenças e longevidade, podem viver cerca de 20 anos em cativeiro. Esses pássaros têm baixo custo de criação. Comem pouco e têm preços inferiores aos de outras aves da mesma ordem. Então vamos mãos à obra. Início. A boa saúde e a docilidade da calopsita dependem do ambiente onde ela cresce. Portanto, a regra número 1 para iniciar a criação é adquirir exemplares em locais com boas referências. Ambiente. Comece com 5 ou mais casais para as primeiras experiências. As calopsitas vivem bem em pares, em gaiolas de arame galvanizado de 80x 40x 50 cm, preço médio de R$ 80, ou em colônias. Um viveiro de 3 metros, por 3 metros, por 2,5 metros acomoda 15 casais. Levante 2 paredes transversais de alvenaria e 2 de telas. Cubra metade da instalação também com tela e a outra metade com telhas de barro. Equipamentos. Dentro das gaiolas, disponibilize bebedouros e comedouros de barro, além de poleiros para as aves se divertirem. O ninho de madeira, com 30 cm, por 18 cm, por 18 cm, pode ser fixado no alto e na posição horizontal. Reprodução. A fase de acasalamento ocorre a partir dos 10 meses de idade.
Após a fecundação, as aves levam cerca de 10 dias para realizar a postura. As fêmeas botam dia sim, dia não, de 3 a 6 ovos por postura, que chega a ocorrer 4 vezes por ano. Entre 13 e 15 dias, os ovos eclodem filhotes. Assim que as avezinhas empenam as asas e a cabeça, é hora de criá-las no bico, para torná-las mais dóceis. Separe as crias dos pais e dê às pequenas calopsitas um mingau preparado com um pó comprado em lojas especializadas e misturado com água morna. Por meio de uma seringa, injete essa papinha no bico das aves de 3 a 4 vezes ao dia, até que elas comecem a comer sementes, o que em geral acontece aos 2 meses de idade. Uma mistura balanceada de sementes de girassol, sorgo, aveia e painço é a refeição diária das calopsitas. Alimentação. Um casal adulto come cerca de 2 quilos de ração por mês, o que vai custar cerca de R$ 5. Para complementar a alimentação, dê pão duro, que eles gostam de comer e de bicar como distração. Forneça também, de vez em quando, pedaços de espiga de milho verde e de cenoura, talos de couve e farinha de ostra, como fonte de cálcio. Cuidados necessários. Expostas a correntes de vento, as aves podem apresentar coriza. Faça vermifugação dos exemplares uma vez por ano. Espero que tenha ajudado. Caso queira saber mais, clique no primeiro link abaixo. Forte abraço!